Olá, você é muito bem-vindo, muito bem-vinda para essa nossa aula de escola dominical. O intuito nosso aqui é pensarmos, refletirmos problemas da nossa vida e buscando sempre a iluminação da Palavra de Deus. A Palavra de Deus só tem sentido quando ela reflete nas nossas vidas. E aí assim ela se torna palavra. Enquanto ela estiver só aqui, é só um livro, né? Quando nós lemos, interpretamos e colocamos em prática, é que tudo isso começa a fazer sentido. E a palavra é importante porque quem nos capacita para examinarmos e lermos ela é o Espírito Santo. E agora nós vamos fazer isso, né? Pedir a orientação de Deus e que o Santo Espírito dele nos ilumine para esse tempo de conversa. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós estamos aqui como amigos e amigas, como irmãos e irmãs, reunidos em torno da Tua Palavra. Pedimos que o Senhor, através do Seu Santo Espírito, fale com cada um de nós da maneira como o Senhor quer falar. Que o Senhor toque sensivelmente nos nossos corações, a fim de buscarmos, ó Pai, uma prática cristã nas nossas vidas e demonstrarmos, ó Pai, o amor nas nossas atitudes. Abençoe os teus filhos e filhas, em nome de Jesus. Amém. O tema da nossa conversa hoje é dificuldade financeira. O tema da nossa conversa é dificuldade financeira. Nós, membros das igrejas, também sofremos com a dificuldade. A igreja sofre com dificuldade financeira. E é importante nós conversarmos sobre isso, a fim de que nós tenhamos uma vida condizente, né? Importante porque quando vem a dificuldade, vem também outros tipos de crise. E é isso que nós vamos debater um pouco. O texto que vai fundamentar a nossa conversa está lá em 1 Timóteo, capítulo 6, do versículo 3 até o versículo de número 10. E diz assim, Timóteo 6, de 3 a 10. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida, e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Porque nada temos trazido para esse mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor ao dinheiro, ou amor do dinheiro, é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Amém por esta palavra. O apóstolo Paulo aqui orientando o jovem Timóteo, líder da igreja, no que diz respeito às doutrinas que eram ensinadas na igreja. E aponta da importância de falarmos sobre a piedade, dizendo que a piedade é a grande fonte de lucro. E que muitas pessoas se perverteram na cobiça, né, querendo arrecadar mais do que deviam, presas no egoísmo, na adoração ao consumo e ao dinheiro, e tudo isso traz danos para as nossas vidas. Fala também de uma questão de contentamento, né? Buscarmos ter uma vida frugal, uma vida simples, nós tendo com que nos sustentar, com que comer, nos vestir, isso já é motivo de contentamento, porque as pessoas que querem ficar ricas caem nas tentações, ciladas e concupiscências, né? Está aí um dos motivos de nós pensarmos na questão da dificuldade financeira. Dificuldade financeira é um assunto conhecido de todos e todas nós. Quem nunca ouviu aquela frase, né? Eu estou com a corda no pescoço, né? Endividado, preso aos bancos, aos cartões, e tudo isso traz problemas. A dificuldade financeira
afeta o indivíduo na sua singularidade, né? Nós ficamos transtornados quando estamos endividados, afeta também as nossas famílias e traz enfermidades, inclusive enfermidades físicas e emocionais para nós, né? Vem a ansiedade, vem a síndrome, muitos começam a desenvolver problemas até cardíacos, gástrico, por conta de nervoso, porque está devendo, porque as dívidas estão aumentando, crises também nos relacionamentos, quando vem a dificuldade financeira, o casamento tem os seus abalos. Então, por isso é importante nós pensarmos sobre esse momento que nós vivemos. E eu quero aqui colocar duas perguntas provocativas. A primeira delas, por que o endividamento das pessoas cresce cada vez mais em nossos dias? Por que as pessoas estão cada vez mais endividadas? Outra pergunta é, que problema em sua vida pessoal e familiar uma pessoa endividada ou com dívida financeira pode vivenciar? Quais problemas? Nós falamos alguns aqui, problemas que podem causar na pessoa ou na família que está vivendo esse problema. Vamos agora analisar um pouco mais do problema. O Brasil é um país rico, nós costumamos dizer, um país com bastante recursos. Porém, mesmo sendo um país rico, a distribuição de renda aqui no nosso país não é igual, né? Existe uma concentração na mão de poucos e a grande maioria sofre por ter poucos recursos, ter baixas condições de aquisição, de ter uma vida digna. E aí, diante dessa desigualdade social, o que existe é uma facilidade de crédito. É comum nos nossos dias nós encontrarmos pessoas endividadas porque nos são oferecidas muitas opções de crédito, empréstimos para aposentado, pessoas dizendo aqui tem juros baixos, né, e na verdade são propagandas enganosas. Alguns outros problemas também resultam e podem gerar uma crise financeira. Por exemplo, o desemprego, uma enfermidade, né, você acaba gastando muito com médicos, medicamentos, você estava ali no seu emprego, de repente você perde, tem as dívidas e como vai fazer para administrar tudo isso? Pode acontecer também um roubo ou um furto, né? Você perde um bem, que aquele bem era necessário, por exemplo, para o seu trabalho, e você tem que adquirir outro sem a devida programação. Outra consequência para a nossa realidade da crise financeira é a falta de hábito de nós pouparmos o dinheiro, né? Nós, sobretudo o brasileiro, né, tem essa estigma de que a gente não foi educado, não foi preparado para poupar. Então, por isso a gente vive esses contextos. A dificuldade financeira também afeta as nossas igrejas. Por isso que nós estamos tratando desse problema. Nós, membros das nossas igrejas, estamos inseridos e inseridas nesse contexto. Muitos de nós estamos endividadas, passando por dificuldades financeiras. Consequentemente, nós deixamos de lado a questão da contribuição e da manutenção dos trabalhos da igreja. Eu quero aqui investir um pouco de tempo, né? Às vezes a gente precisa atentar, né? Por que as pessoas não estão contribuindo? Será que elas não estão com problemas de ordem financeira? E aí, então, é importante a igreja tratar dessa crise, né? Olha, como que nós podemos auxiliar os irmãos, orientando, né, de questões da administração do lar, né, como fazer uma planilha para você administrar bem os seus recursos, ou se o irmão perdeu o emprego, nós montarmos possibilidades de treinamento para que ele possa se realocar no mercado de trabalho. Eu queria colocar uma pergunta, né? Você acha que o crente, as pessoas que estão na igreja ou a igreja, sofre também crise financeira? Essa pergunta parece boba, mas é importante porque muitas vezes, em muitas igrejas, nós vemos a negação, né? Não, aqui não tem crise, os membros da nossa igreja que estão fiéis aqui no dízimo, eles não sofrem com crise. Isso é uma tremenda enganação. O planeta está vivendo uma crise financeira. Portanto, os membros das igrejas, todos nós estamos vivendo. Por isso precisa de atenção, né? O planeta está vivendo uma crise, precisamos nos atentar e tomar cuidado para que também não sejamos cada vez mais inseridos, né, no endividamento e aí não tenhamos mais dificuldade para sair.
O primeiro ponto que eu quero destacar, né, a dificuldade financeira, ela surge às vezes na nossa vida porque nós temos aquele vício consumista, né, ou somos pessoas consumistas. Isso é muito comum, a gente é toda hora assediado, influenciado a comprar, a gastar, a fazer empréstimos, né? Isso já está na nossa cultura. E nós precisamos atentar, precisamos criar uma disciplina financeira. Nós temos aqui texto de Filipenses, no capítulo 4, versículo 5, tem uma palavrinha que talvez possa nos ajudar. Diz assim: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. O apóstolo Paulo, também escrevendo para a igreja de Filipos, em meio a um contexto de duas irmãs que estavam tendo problemas de relacionamento, ele diz para que exista moderação na comunidade. Também na nossa administração financeira nós precisamos de moderação, precisamos de equilíbrio. Tem uma frase que está aqui no nosso slide que eu quero desafiar você a pensar sobre ela. Não existe juros bom. Juros só é bom para a instituição financeira. Não existe juros bons, né? Sempre o juro só é bom para a instituição financeira. Para nós é sempre um prejuízo. Então, nós precisamos tomar cuidado aí com esse vício do consumo. Segundo ponto para destacar, a dificuldade financeira, ela pode ser oriunda ou vinda de um problema de dívidas, né? Dívidas que a gente foi acumulando, né? Lá do passado, você foi acumulando cartão, né? Cheque especial, pagando ali só o mínimo, né? Aquilo vai acumulando, vai virando uma bola e que você não consegue nunca mais resolver, né? Esse é um problema. E por que isso acontece na nossa vida? Porque existe uma facilidade na liberação de crédito. Crédito fácil, mas o nosso espírito consumista gera uma sociedade mergulhada no endividamento, o que é resultado de um descontrole financeiro. A Bíblia nos orienta quanto a isso, né? A Bíblia fala que nós precisamos tomar cuidado para não fazermos dívidas. A gente precisa ser muito prudente na hora de fazer uma dívida. A carta aos Romanos, no capítulo 8, no seu versículo, Romanos 13, capítulo 13, versículo 8, diz assim: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Aí, né? Cuidado com a dívida, né? A orientação é, se for para ficar devendo, fique devendo o amor. Está devendo o recurso, vai vir os juros inseridos sobre aquela dívida e talvez você possa ter dificuldade para pagar. Bem, nós só falamos de coisas que, quando ouvimos, nos sentimos mais culpados, né? Cuidado com o vício do consumo, cuidado com as dívidas. Agora vem uma palavra de esperança, né? As dificuldades financeiras, elas podem sim ser superadas. A gente pode vencer. Se você está num momento difícil da sua vida, essa é uma orientação para te motivar, né? Para você superar a dificuldade financeira, lembre que Deus está cuidando de você. Deus é contigo. Veja o que diz o Evangelho segundo São Mateus, no seu capítulo 6, versículos 31 ao 33. Diz assim a palavra do Senhor em Mateus 6, 31 ao 33. Portanto, não vos inquieteis dizendo, com o que comeremos, ou que comeremos, que beberemos, ou com o que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe do que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Sabendo que Deus nos conhece e quer nos ajudar, é preciso também que nós façamos a nossa parte, né? Para Deus poder te ajudar, você precisa se ajudar também. E algumas orientações aqui práticas para a nossa vida. Deus conhece o seu problema, mas é importante que você seja fiel nos seus compromissos, as suas responsabilidades, né? Se você assumiu uma dívida, tenha isso como um compromisso em honrá-la.
Não adianta nada você pedir a Deus e esquecer daquilo que você assumiu diante da sociedade ou até diante de Deus, né? Porque Deus sabe todas as coisas, tenha atenção para isso. Outra importante orientação para que Deus também faça o papel dele, de Deus cuidador, evite adquirir aquilo que é supérfluo na sua vida. Faça sempre aquela pergunta: será que realmente eu preciso disso? Será que isso é essencial para a minha vida? Faz ali essa análise, se é importante, se você tem o recurso. Às vezes não é tão importante assim, ou às vezes é importante, mas você não tem o recurso. É momento de esperar, né? Se não for importante, espera, aguarde um pouco mais, analise um pouco sobre isso. Também, para Deus continuar te ajudando, procure sempre um equilíbrio, estabilizar a sua vida financeira, né? Faça sempre aquele balanço ao final do mês, quanto eu ganhei, quanto eu tenho que pagar, para que as coisas possam começar a equilibrar na sua vida. E última indicação é: trabalhe com cuidado, com diligência. O trabalho é sempre visto como bênção de Deus nas nossas vidas. É uma oportunidade que Deus está te dando de você exercer uma função, de ser um cristão, uma cristã atuante na sociedade. E o trabalho certamente te ajudará a honrar os compromissos, as dívidas que você fez. Bem, eu queria finalizar a conclusão dessa aula dizendo que o dinheiro ele pode ser instrumento de bênção nas nossas vidas. Quando eu assumo a minha responsabilidade, entendo que não posso ser dominado ou dominada pelo consumo, tenho a liberdade de dizer não, consigo entender o que é supérfluo na vida, o que é necessário, consigo fazer esse balanço na minha vida, o equilíbrio. E também quando eu faço o que nós estamos propondo com essa aula, entender que a administração dos meus recursos financeiros também é algo para ser tratado na igreja. E aqui fica o desafio, né? Deus está preocupado, inclusive, com a tua vida financeira. Ele não está contente em saber que você está endividado. E nós, como igreja, estamos aqui para apoiar. Você está com problema e precisa de ajuda? Temos irmãos e irmãs especialistas nessa área. A gente pode conversar, né? Eu não sou especialista na área, mas quem sabe aqui elaborar um programa de cursos de administração financeira das nossas casas, talvez possa ser uma saída para você alavancar ou sair desse momento em que você se encontra. Bem, essa foi a nossa conversa, à disposição para o trabalho de hoje. Espero que tenha sido relevante para a sua vida, que Deus possa nos abençoar e que tenhamos aí uma vida condizente, sabendo que a preocupação com esse nosso sustento é fundamental para o povo de Deus. Deus abençoe a vida de todos e todas.